Olá, primeiramente, sejam muito bem-vindos ao Fenômenos Nadalógicos. Eu sou a Gabriela. Segundamente, eu sou a Nayara e hoje a gente vai falar de um assunto muito atual: inteligência artificial. E aí, olha, até rimou. E aí, Gabi, como as nossas relações estão sendo moldadas, né, pela inteligência artificial? Como estão sendo os encontros? Como estamos construindo vínculos? O que você acha? Como que tem sido isso para você? Ficou muito boa essa rima. Inteligência artificial é um assunto muito atual. Ficou poético, virou até um jingle. Inteligência artificial é um assunto muito atual. Olha, como que isso tem... Na verdade, acho que primeiro é interessante a gente falar assim, né? Quem é que tá usando inteligência artificial aí? Acho que é legal primeiro assim, né? Eu não sei se vocês estão fazendo uso de inteligência artificial, se vocês estão com essa dinâmica na vida de vocês, porque isso está sendo cada vez mais comum. E eu acho que talvez você não esteja usando no seu dia a dia, na sua vida, você não está usando ali uma dessas IAs, né, como através de chat, através de criação de imagem, de vídeo, sei lá, mas você está usando sem saber, né, porque assim, ela tá, sabe, tá aí, sabe, a gente tá vendo um monte de vídeo que viraliza com inteligência artificial que criou, e às vezes a gente não sabe, né? Tá sendo usada pro bem e tá sendo muito usada pro mal também. Então ela chegou, gente, sabe? E nossa, eu lembrei agora que há muito tempo atrás, eu sou uma pessoa que gosta de super-herói, de filme de super-herói. Só de filme, assim, eu sempre curti os filmes de super-herói. E eu lembro que eu assisti o filme do Homem de Ferro um tempo atrás, e que ele falava, trouxe um pouco disso. Teve um filme que era uma inteligência artificial que aparecia ali. Eu tenho quase certeza que era o filme do Homem de Ferro. E aí mostrava o quanto que essa criatura depois se virou contra o criador, porque ela dominou tudo, né? E era eu lembro da imagem, era uma IA, assim, como se fosse uma bola de água, assim, e que ela começava a se comunicar e ela dominava o mundo, assim, né? E é basicamente que não estamos é tão distante, né? E aí você trouxe, né, levantando esse ponto, que é o ponto que a gente tá trazendo aqui, que é como é que ela tá moldando as nossas relações, né? Como é que estão as nossas relações atravessadas pela inteligência artificial? Será que a gente já parou para pensar nisso? Olha, e eu acho que não. Porque é difícil, porque otimiza tanto tempo e também tem esse lado tão benéfico da gente conseguir fazer tantas coisas sem sair de casa, que primeiro a gente acho que vê o lado bom. Se acostuma com a coisa boa rápido ali, com poder fazer coisas sem se deslocar, com poder, sem pesquisar muito, já ter acesso a alguma informação, né? Mas, por outro lado, acho que a gente precisa refletir sim, porque a capacidade humana de se conectar e de construir vínculos não tá na IA. Acho que isso é uma coisa que a IA não consegue substituir, embora ela consiga substituir muita coisa, né? E aí, o que eu tenho percebido é que as pessoas estão compreendendo que consegue substituir, sim. Porque coisas que achando, a gente via... né? Coisas que a gente via, como você tá falando do Homem de Ferro, que a gente via como algo muito distante. Não tá tão distante. Você falou isso, eu lembrei, sabe de quê? De uma série que eu não vou saber, minha pronúncia em inglês é péssima, então você me ajuda, que é Black Mirror. Sim, eu tô com ela na cabeça aqui agora, você falando. Não, e olha só, vou abrir aqui um parênteses. Eu achei, e Davi também achou, que ele viu o primeiro episódio da primeira temporada. E a gente agora? A gente tava achando que a gente tava vendo... Ontem que eu fui entender... tá vendo a nova temporada. Ontem que eu fui entender que eu vi o primeiro da 7ª. Que é a atual, que tá, assim, incrível, então, sobre inteligência artificial. Não, quando a gente viu a primeira, Davi tá com receio de ver antes de dormir, ele quer ver durante o dia, então a gente não viu mais, porque durante o dia não tem esse tempo. E assim, porque foi muito impactante, que foi justo uma... Você viu essa? Vi primeira? Todas. Então, eles só um adendo, eles inverteram a ordem. Eles colocaram a última, que é a mais recente, como se fosse a primeira. Tá todo mundo acontecendo com todo mundo, não é verdade? Porque eu já assisti outras, e aí eu fui assistir a mais nova agora, né? E eu tô entendendo o que você tá falando. Eu tô tentando conversar com as pessoas falando do primeiro episódio, e ninguém... É o primeiro da 7ª. O primeiro é princesa, não sei o que. Eu falei, não, gente, calma aí, deixa eu entender. Aí eu fui ver que era a 7ª. E assim, é um casal, né? E que a mulher morre. Só que aí sem spoiler, gente. Ai, gente, eu vou ter que falar, não, mas vai falando. Enfim, não vai ter jeito. E aí, pra
ela, quem não quer, sai nessa parte e volta daqui a pouco. Volta daqui a 3 minutos. E pra ela ficar viva, pra se manter viva, coloca um chip lá, um programa no cérebro dela e que você tem que pagar um pacote, um plano de streaming pra ela sobreviver. E aí, quando eu converso com algumas pessoas, elas falam assim, ai, mas isso é tão... Eu não consegui ver a série porque é tão distante. Eu fico assim, como assim? Por isso eu tô falando, não estamos refletindo. A pessoa tá descontextualizada. E talvez seja difícil enxergar dessa forma porque a gente nega também, né? Sim. Porque ali, imagina que as relações agora são construídas por um pacote. E aí é muito interessante, assim, mais o spoiler que vai pagando e tem que pagar cada vez mais, porque ela só existe a partir daquilo ali. E aí ele vai pagando, chega uma hora que não tem mais como pagar e começa... Porque se você não paga, tem as propagandas. Exatamente, começa a ter anúncio, gente. Ela começa a falar anúncios. Aí eles estão tendo uma relação sexual, ela começa a camisinha, tal, e ele vai, para aí, o que tá acontecendo? Exatamente. E ela não lembra depois, né, porque é uma coisa automática. Gente, eu assim, minha cabeça explodiu naquilo ali, porque isso é o que acontece o tempo todo. E aí eu fui para um outro lugar também, de como a gente vira também um produto e uma propaganda ambulante. Né? Tem também esse outro lugar quando vê essa propaganda. Enfim, e aí também tem um outro ponto que é mais o spoiler, que é interessantíssimo, que ele consegue... Aí ele não tem mais o dinheiro para pagar o plano, e aí ele começa a pagar uns pacotes avulsos. Pra ela ter mais serenidade. De vez em quando. Aí coloca lá a intensidade da serenidade que ela tem que ter, com a emoção que ela vai sentir. Nossa, isso me impactou, que eu não consigo nem ainda elaborar bem pra trazer. Mas acho que essa série mostra muito o que a gente tá falando. Das relações como um pacote de serviços. E como algo também que me agrada. E não conseguir lidar com o luto, com a frustração e com a perda. Ela morreu. Sim. Mas tem uma forma de mantê-la viva, né? Exatamente. Ali é uma não aceitação de que ela morreu, né? Mas assim, não é o assunto não aqui, mas só que isso é uma coisa que a gente já vive em outras situações, né? A não aceitação da morte com paliativos diversos, né? Mas não é o tema nesse momento, mas inclusive acho que é um tema interessante a gente falar. Com a técnica, com os aparelhos, exatamente, né? Essa morte que nunca se permite que chegue, né? Porque vai se prolongando através de tratamentos mil e que, na verdade, a pessoa já tá ali, enfim, né? Mas não é o tema agora, mas acho que sim, né? Isso aí. A tecnologia, ela vem e traz oportunidades, mas oportunidades pagas e usando meios bizarros, né? É a única palavra que me vem, assim, pra falar. Quem assistiu consegue entender mais, mas quem não assistiu, eu recomendo que assista, porque é bem interessante, traz muita reflexão. Porque Black Mirror é uma série que você não precisa de ordem, E assim, você só viu esse, então, né? Então, os outros também, eu vi todos da 7ª já, porque eu achei a 7ª muito atual, né? Os outros, eles ficavam, as pessoas falavam assim, não, achei muito fora da realidade. A 7ª tá muito atual, porque a gente tá vivendo esse momento, né? A gente tá realmente vivendo esse momento em que a tecnologia, ela tá aqui já. Ela já chegou no momento que a gente falava assim, nossa, isso aqui tá parecendo Black Mirror. As pessoas usavam essa frase. Alguém já ouviu essa expressão? Nossa, isso até parece Black Mirror. Então, a gente tá vivendo Black Mirror. Já chegou aqui. A gente já tá aqui. E isso aí não chegou aí ainda. Mas uma coisa que me chamou muita atenção em outros episódios, é que assim, aí eu vou te dizer o que eu vi que acontece, é que tem mais de um episódio que mostra acontecendo assim, sabe aquelas pessoas que eram da nossa escola, aqueles nerds, aquelas pessoas que ficavam de canto e que um monte de gente fazia bullying com aquelas pessoas viraram hoje os gênios da internet que ficaram escondidos durante todo esse tempo, hoje tem a nossa idade, viraram os gênios da internet, acumularam toda aquela raiva que receberam do bullying que receberam, do ficar de calado, de canto, escondido e sabe? E hoje eles controlam a gente. Porque eles ficaram quietinhos na programação e na tecnologia e eles são os Elon Musks de hoje. E eles sabem tudo da nossa vida porque eles estão por trás. E aí mostra lá, sabe? Eles têm um monte de hack de computador na casa deles, assim, e eles sabem tudo, eles têm um universo paralelo que a gente não faz ideia e eles controlam a gente. Então, assim, a gente acha que a gente é livre, a gente acha que a gente um monte de coisa, mas na verdade a gente tá vivendo sob
influência, sob controle disso tudo aí, que é a inteligência artificial, que é um ser maior, é um ser quase Deus, ou talvez... Não, eu vou falar isso? Eu vou falar. Gente, com todo respeito, mas um ser, tipo, talvez maior que Deus, dependendo né? Porque é uma coisa muito ampla, é uma coisa, né? E assim, eu uso inteligência artificial, eu uso como meu assessor, né? Como um acessório. Mas eu sei, e eu fico assim, gente, se eu quiser usar isso aqui de um jeito... Você errado. vê o potencial cara, que tem, né? É impressionante, sabe? Assim, é arriscado demais, é perigoso demais. E aí eu acho que vale a gente trazer para falar do quanto ele tem potencial para atuar como terapeuta, por exemplo. Nossa. Mas assim, ele tem potencial, mas eu acho que o interessante ele não consegue criar vínculo genuíno. Ele consegue criar vínculo, mas ele não cria vínculo genuíno. Então você acha que ele cria vínculo com você, entendeu? Você fica achando que ele tá criando vínculo com você. Você sente, porque ele consegue fazer umas coisas ali que você acha que ele tem vínculo com você. Mas ele não tem, cara, ele não tem. E não tem, assim, você falando, eu tô pensando aqui do quanto também é vínculo ou é conexão? Porque... E aí, talvez isso não tenha nem... Não sei se isso existe alguma teoria, mas tô pensando aqui que pode ter uma diferença em se conectar e se vincular. Verdade. Né? Porque eu acho que a conexão pode existir, porque a conexão a gente pode criar com a gente, né? A gente tem que criar com a gente, que dirá com uma inteligência artificial. A gente cria com qualquer coisa. Verdade. A gente cria conexão com o objeto, porque é a gente que dá sentido ao objeto. A gente que dá voz ao objeto. Então, se eu tenho um espelho na minha casa, que era da minha avó, que eu tinha um afeto por ele, pronto, eu tenho uma conexão com esse espelho. Agora, vínculo precisa de encontro, precisa de confronto, precisa de ausência, precisa de conflito, precisa de contradição, de silêncio. E aí não tem. Não tem. Porque o algoritmo, ele tá ali, ele tá entendendo, ele tá estudando como te agradar também. Ele tá à sua disposição. Ele tá à sua disposição. E aí você começa a acreditar que as relações podem ser dessa forma. Exato. E aí? Não pode. Por isso que tá tão difícil se relacionar, eu acho também, assim, trazendo de uma forma ampla, não colocando só como uma causa, porque se eu tô com alguém, eu saio de casa, e a pessoa começa a me confrontar, ou não gostar do que eu tô falando, eu falo, que saco sair pra ele, ela ficar em casa, e eu vou me isolando. E por isso que não é terapêutico, né? Porque não é terapêutico isso. Se o outro, ele não pode te, digamos que contrariar, ou ele não pode, né, te fazer uma intervenção, porque ele não faz intervenção. Não. A inteligência artificial não faz intervenção. Exatamente. Nossa, isso é bem importante, né? Porque assim, eu acho que ele faz ali um papel de escuta, mas não é escutativa. É uma escuta passiva, né? É uma escuta, se a gente chamar escuta com letra maiúscula, que é o trabalho terapêutico, não é escuta. O que é até uma escuta de um amigo que tá ali com você, mesmo a partir do mundo dele, mas tá te escutando. Nem isso não é. Não é. E você faz acreditar que é. E é isso que é o mais, assim, o mais louco da situação. Sabe o que me vem? Me vem, assim, que a gente tá nesse momento, né, que a gente tá aqui fazendo a gravação, a gente tá em alta aí sobre a CPI das Bets, né? E aí eu fiquei pensando que do mesmo jeito que hoje chegou o momento, porque eu não sei há quanto tempo tem bet, assim, mas já tem tempo. Isso já devia estar sendo regulamentado. É regulamentado. Eu não consigo entrar nesse mundo. Não é regulamentado, não é. Diz que tem uma regrinha lá e tal, mas muito ruim. Muito de mentirinha, só pra dizer que tem. Mas aí vai as brechas. Exatamente, precisa ser regulamentado do jeito que tem que ser regulamentado. A inteligência artificial precisa ser regulamentada, né? E assim, muito difícil isso, porque é um universo Será muito que tem esse interesse, né? Então, né? Exatamente, né? Assim como as bets, né? Mas acho que a inteligência artificial precisa de regulamentação, porque se ela ficar assim... Mas assim, gente, eu não vou entrar no universo político para falar da influência dos Estados Unidos. Não vou, né? Assim, a gente tá tentando até regulamentar um monte de coisa. A gente tá tentando a regulamentação do TikTok, do Instagram e tal. A gente não tá tendo. Então, imagina a regulamentação da inteligência artificial, que lucra tanto, né? É muito complexo. Exatamente. É muito complexo. Mas, aqui a gente falando aqui dentro do que seria necessário, né? Acho que por aí. Sim, porque aí realmente vira uma terra de ninguém e tudo é possível. Gabi, a gente tá aqui conversando. Podem colocar frases que a gente não falou e vai parecer que a gente falou. Sim.
E aí tem os dois lados. Tem de colocar coisas que a gente não falou e parecer que a gente falou, e até a gente provar que a gente não falou é um rolezão. Sim. E tem também coisa que a gente falou que a gente pode falar que a gente não falou se a gente se arrepender. Sim. E falar... Imagina. Eu falei, isso não foi inteligência artificial. Enfim, claro que aí, por isso que a regulamentação pode trazer também esse lugar de ter uma fiscalização para entender o que é real, o que foi, que não foi real ali. Mas enfim. E aí, voltando nessa coisa do encontro, você falou da série, a gente falou da série, né? E eu lembro muito, toda vez, eu não quero teorizar aqui não, mas é porque eu lembro muito de Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço, esse lugar ele fala de um colapso da alteridade, né? Como o outro desaparece, então só tem a gente. Quando só tem a gente, aí eu fico pensando, a gente tá buscando encontro ou conforto? Transformação ou conforto? Encontro ou controle? Sabe assim? Tipo, sim. Porque é isso, eu acho que a gente busca conforto. Sim. E o ser humano, é falando da gente como um ser humano. Sim. O ser humano, o que a gente mais tem medo? De lidar com risco, com incerteza, com imprevisível. E o que a internet, que a IA traz? Previsibilidade, permanência, conforto, certeza, garantia, estabilidade. Tudo que a vida não tem. E eu acho, é tudo isso. E eu acho que volta pro eu também. Pro ensimesmamento. Pra coisa do eu. Aqui eu falo de mim, eu fico falando de mim, eu fico fazendo coisas sobre mim, é sobre mim, é sempre eu. Sobre mim. Exatamente, é tudo eu, sabe? É uma terra que só existe eu. Assim, até as pessoas até falam sobre o outro ali, né? Tentando resolver questões. Mas a partir do seu lugar. Exatamente, sempre o eu, assim. Acho que tem isso também, né? E aí, acho que um ponto interessante, porque aí eu parei para pensar no outro, né? É pensar no IA, né, como amigo e como um parceiro amoroso, porque eu vejo que também está ocupando esses lugares, né? Esse outro, aí eu pensei assim, tá, ali fica só sobre eu, mas só que o IA é um outro também. E aí, quando ele é o outro, e que outro é esse que a inteligência artificial acaba se tornando para esse indivíduo, né? Que também, que outro é esse, né? Que só concorda, que só fala, não fala de si, não existe, né? Esse outro não existe, né? Na verdade, não é um outro, né? Não é um outro. Mas assim, e não é, né? Porque é uma relação que você tá tendo, não dá pra gente negar que existe uma relação, mas aí mais de conexão do que de vínculo. Sim. Porque conexão, com clique também, a gente acaba a conexão. Tchau, não quero mais falar com você. O vínculo, não. O vínculo, ele pode ser sustentado a partir das contradições, dos problemas, dos conflitos, né? Um vínculo saudável, ele não morre porque você desagradou o outro. Sim. Você se transforma a partir dessa relação também desagradar, de decepcionar. Sim. E ali não tem isso. Então, um outro, não é? É estranho falar isso, né? Mas aí não é. Porque esse outro sendo eu. Sim. Talvez até um ideal do que eu quero ver no outro que eu também não sou. Sim. Sabe? Por isso que acaba sendo um outro. Sim. E aí, a gente falando disso do outro, me veio essa coisa do que você trouxe do Byung-Chul Han, da sociedade do cansaço. É um filósofo coreano, tá, gente? Quem não conhece. Sim. Me veio a ideia da sociedade em comunidade, da vivência, né, em comunidade, né? A gente se afastou cada vez mais disso, né, com a questão ali da sociedade privada, enfim, né, da vida, né, que a gente passou a viver de maneira individual, com o nascimento da burguesia, e aí a gente começa a viver sozinho também. Então, assim, a sociedade, ela em algum momento, ela foi criada para se individualizar, né, a gente foi criada no sentido de a gente começaram a nos induzir a ficar individualizado para ter também uma divisão de classes, né? Um controle maior. Exatamente. Então, a gente tem uma divisão de classes em que é para alguém trabalhar, né? Para alguém. E é para alguém ficar cansado mesmo, né? Alguém ficar cansado, ser medicado, medicalização, indústria farmacêutica. Enfim, tô fazendo uma viagem aqui geral, mas para falar assim, que aí a gente realmente é para ficar solitário, né? É para ficar sozinho, é para não construir vínculos, é para virar robô, cara. Olha só que loucura. É para virar robô. Home office, né? Tudo. E aí, por quê? Vamos pensar, aonde tem transformação e poder? Não é só no individual, é muito mais no coletivo, né? Tudo que a gente conseguiu de direitos
foi através de lutas coletivas, não foi através de uma pessoa. Exatamente. Então, não vamos deixar essa galera se juntar, não. Então, o poder tá ali. Então, aí, olha só que louco, né? Que louco não, né? Que muito, muito real também, assim, muito... Porque vai dividindo, a gente vai se individualizando, e aí a gente vai entendendo que o problema é a gente, que o fracasso é nosso e o cansaço é nosso, porque tem uma gama ali, né, de pessoas, quando você olha na internet, que também é tudo uma visão muito errônea, muito só ali um palco, de que tá todo mundo conseguindo e você não. E aí, mais uma vez, por isso que o Churran, ele é muito interessante, porque ele vai falar disso, ele vai falar de um cansaço solitário e de um cansaço fundamental, ele faz essa distinção. O cansaço solitário é isso, é esse cansaço que você fica individualizado, que você acha que só você não consegue, que o fracasso é seu e que o outro tá conseguindo, então é porque você não conseguiu, o problema é seu, você que tem que fazer algo, você que tem que trabalhar enquanto os outros dormem, sabe? Você que tem que fazer algo. Você tem as mesmas 24 horas de todo mundo, por que a sua não funciona? Esse discurso. E o fundamental é o cansaço, que a gente descansa junto, que a gente consegue, depois de um dia de trabalho, depois de um cansaço, dormir ou descansar conversando com alguém, ou ouvir o cansaço do outro, e a gente tá mais em comunhão, e isso se dilui de uma forma que você consegue descansar e viver. O solitário não, porque às vezes você nem fala tanto pro outro, porque você tem receio de você parecer incapaz. E quando você fala, você pode perceber, Gabi, quando eu falo assim, caraca, trabalhei pra caramba, tô cansadão, no outro vai e fala assim, eu tô mais, eu trabalhei mais. Aí começa quando você fala, começa uma competição, por quê? Porque isso também é valorizado. Se eu virar pra você e falar assim, ontem eu dormi o dia todo, e ontem foi uma quinta-feira, um dia útil, como assim? Sabe? E aí eu vejo isso muito na clínica, das pessoas se culpando quando tá num dia útil, descansando. Só que a vida dela, isso faz sentido na vida dela, uma segunda-feira, ela acordar 10 horas da manhã. Sim. Só que aí pra vida da sociedade, que ela acredita que tem que ser e que foi vendido, não. Então ela tem que preencher aquele tempo com alguma coisa. Sim. E aí esse preenchimento traz essa potência, essa falta dessa potência negativa, desse lugar do silêncio que a gente falou. Então só preenche. Aí quanto mais preenchida é a vida, mais vazia fica. De sentido, né? Sim. E aí uma pessoa, um ser humano que vive uma vida sem sentido, né, ausente de sentido e repetindo coisas diariamente, não é um ser humano mais, é um robô. Que é exatamente isso. Exatamente. Então, assim, me veio muito aqui viajando, né? Fazendo links. Eu tô vendo seu olhinho. Eu tô vendo seu olhinho assim, ó. Você já tá vendo os algoritmos, o robôzinho. Não, só tô com esse negócio do robô, porque me veio, assim, a coisa lá da Revolução Industrial, assim, que não vamos construir robôs, vamos transformar seres humanos em robôs, sabe? E aí a gente transforma seres humanos em robôs, até porque não dá pra dividir o dinheiro para todo mundo. A gente não quer dividir o dinheiro para todo mundo. A gente quer que alguém fique com a maior parte do dinheiro e a gente precisa que o resto trabalhe pra gente. Então não vamos construir robô e dividir o dinheiro. E aí a gente olha a viagem do ser humano aqui. Aí vai com a gente. A gente pega uma parte dessa galera e faz, né, vira um robozinho que não tem sentimento, né? Como é que a gente faz uma pessoa virar robô? É não sentindo, né? E é isso, o sistema nervoso central, ele vai fazer isso. A gente faz o ser ele ficar tão primitivo que ele vai ficar... E é isso que as pessoas estão fazendo, né? Olha, e aí eu lembro que... Olha o que as pessoas têm feito, assim, né? Quando a pessoa escolhe, por exemplo, um esporte, aí vai lá no médico, né? E o médico fala assim, olha, você precisa de um esporte na sua vida. Aí a pessoa, pra você se sentir melhor, né? Aí a pessoa começa um esporte, ela começa a correr. Todo mundo começou a correr. A pessoa começa a correr, ela vai e compra o óculos perfeito pra correr, ela compra o relógio pra correr, ela compra o tênis pra correr. Ela começa a fazer as coisas pra ser, sabe? Ela perde totalmente o sentido do que era pra correr. Verdade. Tudo vira a performance. Tudo vira coisa. Tudo a relação com tudo é relação. Nada é uma relação afetiva, nada é uma relação de hobby, nada é uma relação de prazer, né? Tudo é objeto, tudo é uma relação de performance, tudo é pra postar. Aí tudo vira robô de novo. Tudo é artificial. E tem que ser visto, porque se não for visto, não viveu também, né?
onde tudo é possível, nada é necessário. Me vê essa frase que eu já falei várias vezes, que é isso, né? Parece também que tudo é possibilidade, tudo pode, tudo pode. Aí o que faz sentido? Você falou da corrida, eu lembrei, sabe de quê? Que tem a ver também com a comunicação, dessa coisa robótica, dessa coisa automática e programada, de como tem que ser, de como tem que pertencer, porque, pô, se todo mundo tá usando esse óculos, pra eu entrar nessa corrida eu tenho que usar, não basta só correr, não basta... É performance. Pra pertencer, você tem que estar como todo mundo, tem que estar como né? todo mundo. Verdade. E aí eu também, uma coisa que eu ouvi que eu não sabia, porque a maior parte do meu tempo, né, do meu dia, é atendendo, então eu fico muito ali naquele mundo dos pacientes também. Mas é ótimo, porque é uma diversidade. Sim, e aí enorme. eu vou descobrindo tudo ali. E aí, talvez isso seja para todo mundo até arcaico já, mas para mim não é, né? Que na corrida, se você usar uma meia de determinada cor, é porque você tá solteiro. Se você usar outra meia... A pessoa pode conversar pra saber se você tem uma relação ou não. Você já tem que otimizar o tempo. Essa otimização... Tem que dar um sinal, né? E essa otimização... E aí, gente, sem juízo de valor. Porque, beleza, às vezes pra algumas pessoas que são mais tímidas... Ok, a gente tá trazendo uma coisa mais estrutural e coletiva do que singular e individual, né? Do quando isso começa a ser algo que... Se eu otimizo o meu tempo pra tudo... Quem sou eu? Que tempo que eu tenho pra realmente construir esses vínculos que a gente tá tanto falando aqui? Porque vínculo precisa de tempo. Isso eu otimizo. E o mais interessante é que você otimiza, mas você não tem tempo. A gente otimiza tanto tempo. Otimiza pra quê? Pra fazer o quê? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Porque não chega esse espaço vazio. Porque você não corre deixa. tanto. Corre literalmente, né? Você vai correr, né? Literalmente. Gente, nada contra a corrida. Nada, correr pelo é super amor. legal. Correr é o máximo, mas assim... Pra mim não, mas pra vocês se for ótimo. Correr se de fato for pra correr, né? Se aquilo ali fizer sentido e não porque tá todo mundo correndo, ou se for, enfim, né? Sei lá, correr porque você quer correr, né? Mas assim, e aí é isso, né? Tudo tão corrido, mas beleza, você tá fazendo tudo com pressa, porque você vai fazer o que depois, né? Tem algo pra ser feito, ou é só porque você não tá conseguindo parar para fazer as coisas com calma, para desfrutar de alguma coisa. Eu falo isso, eu vivo isso muitas vezes. Quando eu tô vendo, eu tô fazendo isso aqui correndo. Sim. Tá, mas por quê? Olha, ainda tem tempo. Por que eu tô fazendo isso correndo tanto? Não, peraí. Aí quando eu começo a fazer com calma, hoje, quando eu ia vir pra cá, eu derrubei água em cima das roupas. Aí eu falei, por que eu derrubei água em cima das roupas? Porque eu tô fazendo isso com pressa. Por que eu tô fazendo isso com pressa? Não sei, ainda tem tempo. Não fazia sentido, né? E é isso, assim, essa é a vida que vendem pra gente, essa é a vida que ensinam, essa é a vida que a sociedade coloca a gente, né? Insere a gente pra viver de mil maneiras. É muito difícil, gente, viver na contramão disso. A gente tá trazendo, levantando essas questões. Não é porque a gente é perfeito e vive de outra forma, não. Não sei também como é que faz pra ser diferente, não. A gente, inclusive, né, quem acompanha a gente sabe que isso aqui é um lugar de trazer reflexões, né? Levantar as questões, não é de trazer as respostas. A gente pensar para então tentar chegar a respostas, né? E aí, assim, uma coisa que me veio quando você trouxe tudo isso foi pensar que sempre volta muito para mim nesse lugar, o lugar da autenticidade, assim, né? Porque a gente tá falando tanto de tudo ser igual, de tudo ser repetido, de todo mundo performar as mesmas coisas, né? De ser robô, né? E assim, é sempre perdendo muito a questão do indivíduo, né? Do ser único, do que faz sentido pra mim, do quem eu sou, né? Sabe? É sempre perdendo muito isso, né? Então, eu acho que tem também isso de uma sociedade que se perde de si, de cada um se perdendo muito de si, desse lugar da sociedade do cansaço, essa sociedade que não tem... eu ia falar a palavra propósito, mas a palavra propósito ficou num lugar tão ruim, né? Também, não tem sentido, né? Não tem... um olhar pra si e assim, tá, mas o que eu gosto, do que é pra mim, né? E aí cai nesse lugar de a inteligência artificial ocupa os afetos, o bebê reborn vem e ocupa o lugar dos afetos, né? Muitas coisas ocupam, e eu acho que todos nós temos alguma coisa que ocupa algum buraquinho nosso. E será que você sabe o que ocupa? Exatamente, todos nós temos, eu tenho, você tem, todo mundo tem alguma coisa que ocupa, porque a gente tem um monte de buraco. Não é um buraco, dois buracos, alguns têm uns buracos maiores, uns buracos menores. E essa história não é sobre buracos. Uns buraquinhos. Ai, Senhor. Mas então... Eu sempre... com analogias péssimas. Mas assim, os buracos afetivos... O buraco é mais embaixo. Meu Deus. A gente vai pensar em tudo que tem buraco agora.
Falando de buracos afetivos e do nosso coração, sabe? Aquelas coisas que a gente tem ali, aqueles espaços vazios que a gente precisa preencher e às vezes a gente não preenche com afetos, né? Que é o que eu acho que todo mundo acaba fugindo de preencher. Isso, e talvez, acho que você falou muita coisa interessante, aí você foi falando, foi pensando, agora eu nem sei mais o que eu tô pensando, mas o quanto os afetos talvez seja tudo virar robô, tudo virar automatizado, tudo ter um método, né? Porque buscar um método também faz você não ter que pensar e só seguir. Vem nesse lugar também de não correr riscos, como eu falei no início, e de não ser afetado. O afeto, para você ter afeto, para você lidar com seus afetos, você precisa ser afetado e afetar. Numa relação robótica, numa relação IA, tem até uma afetação, sim. Acho que na fenomenologia a gente não pode falar que não tem. Mas não é uma afetação desse lugar de vínculo, mais uma vez. Né? É um outro buraco ali. E aí, será que precisa preencher todos os buracos? Eu não sei se é possível, não sei se isso é real. Eu acho que não é possível e nem... Será que é necessário? Que talvez seja uma busca também por preencher tudo, porque, como você falou, por que eu tô correndo? Porque se eu for fazer essa pergunta, eu tenho que lidar com os meus incômodos. Exato. E eu não quero lidar com meus incômodos. Então, assim, uma pergunta que eu faço muito, esses dias eu fiz na rede social e deu maior, assim... Todo mundo veio falando, caramba, isso mexeu comigo, que é... Quem é você com o tempo? Se você tiver tempo, você faz o quê? Do que você tá fugindo, né? O que você não quer encontrar? Quando você fala que você é sobrecarregada, que conforto é esse de estar sobrecarregada e não poder fazer algo? Porque é muito mais fácil eu falar que eu não tenho tempo do que eu não quero. Do que eu não gosto, do que eu quero e não posso, do que eu quero, mas eu não tenho coragem. Então, acho que ser honesto com a gente é ir na contramão desse movimento. Não é não viver isso. A gente tá aqui porque existe tecnologia. Então, é muito benéfico. É muito. Mas o que a gente tá fazendo com isso e quem a gente tem se tornado a partir disso? Quem eu tenho encontrando comigo na IA. Aí você falou do outro, de olhar pra si. A gente olha pro outro, mas parece que a gente olha pro outro como uma referência de cópia e não de transformação, de encontro, de construção de sentido junto, sabe? Sim, é verdade. Eu acho que é tudo isso. Eu nem sei quanto tempo que a gente tá falando. Eu acho que a gente tá no tempo que a gente tinha e porque tudo que a gente mais. tinha pra falar. Se a gente for falar tudo que a gente tinha pra falar, a gente não sai daqui nunca. Não sai. Então, como você falou, aqui é pra gente refletir e abrir possibilidades pra cada um pensar aí no que espaço que a IA tá ocupado na sua vida. Quem é você a partir dessa relação, né? E é movimento. Então, vamos pensar, vamos movimentar. Eu acho que a gente tá fazendo o que tem que ser feito, refletir. Exatamente. Que é o que a gente pode fazer, como humano. Levantar questões, abrir espaço pra reflexão. E acho que as respostas são individuais, elas são únicas. Cada um vai chegar nas suas a partir das suas questões, da sua história de vida, né? Como acontece no processo terapêutico também. Então, mas a construção é coletiva. Exatamente, é pra isso que a gente tá aqui. Então, tava com saudade. E vocês, estavam com saudade da gente? Não, com certeza tava.